Olá, boa noite. Minas Gerais confirma a primeira ocorrência de gripe aviária em sítio e decreta emergência sanitária. O ministro da Agricultura diz que foco no Rio Grande do Sul está controlado. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirma ao STF que recebeu ordens de Anderson Torres para fazer blitz em ônibus com destino à região Nordeste no segundo turno da eleição de 2022. E você vai ver também. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandona a sessão após bate-boca no Senado com críticas machistas e desrespeitosas. Me respeite, se ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Isso, presidente! Justiça de São Paulo volta a proibir a operação de mototáxis na capital paulista com multa diária de R$30 mil em caso de descumprimento. A Justiça de São Paulo proibiu empresas de aplicativos de prestar serviço de mototáxi. O veto ocorreu dias depois de uma passageira morrer num acidente. No local onde Larissa morreu, um luminoso e uma faixa lembram da tragédia. Para a família, o momento é mais do que difícil. É uma coisa insuportável, né? Tipo assim, eu particularmente ainda estou até que meio que anestesiado. Entendeu? Porque a forma abrupta que foi, a violência que a coisa foi, e de uma menina de 22 anos, entendeu? Uma vida inteira pela frente. Acabar assim, inesperadamente, sabe? Você está na sua casa, dormindo, daqui a pouco um hospital te liga e fala, morreu. Sábado à noite, Larissa chamou uma moto por aplicativo. Essa imagem, na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, mostra ela e o mototaxista passando momentos antes do acidente. A porta de um carro foi aberta por um dos passageiros que, segundo o boletim de ocorrência, estava bêbado. A moto em que Larissa estava foi atingida. Ela foi arremessada e atropelada por outro carro. Mesmo com a proibição da Justiça, determinada no dia 16 de maio, as empresas continuavam oferecendo o serviço. Mas depois do acidente que terminou com a morte de Larissa, a Justiça voltou a determinar a suspensão. E hoje o transporte de passageiros por moto não está disponível nos aplicativos aqui na cidade de São Paulo. No aplicativo da 99 tem a informação de que o atendimento por moto está suspenso provisoriamente. Na Uber, as chamadas não são concluídas. Este especialista entende que a cidade não é segura para ter esse serviço. Essa cidade, ela não tem a cultura do uso do transporte de passageiro por motocicletas por aplicativo. Ao ter esse serviço implementado, você tira as pessoas do transporte coletivo e vai aumentando as pessoas que estão na forma mais perigosa de se transportar na cidade, culminando em mais pessoas mortas e mais pessoas lesionadas gravemente no trânsito. A Justiça deu prazo de 90 dias para que a Prefeitura regulamente o serviço. É importante regulamentar agora, colocar as regras com as quais esse serviço pode operar, quais são as responsabilidades dos aplicativos, tanto em proteger os seus motoristas quanto os passageiros que vão adotar esse sistema, mas, principalmente, é fundamental que o poder público assuma a sua responsabilidade pela segurança viária na cidade de São Paulo e pense que é fundamental oferecer outras opções de mobilidade. A família de Larissa só quer saber de justiça para, quem sabe, um dia amenizar a dor. Estamos correndo atrás de advogados, certo? E esses dois rapazes têm que ser punidos. Tá? Pelo fato de que é surreal você imaginar que uma pessoa em plena Avenida Tiradentes me abra uma porta do nada, porque eu estou bêbado, porque eu estou alegre, porque eu estou brincando, e vou abrir a porta de forma inconsequente. A Polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra os envolvidos em uma fraude que causou um prejuízo milionário aos cofres públicos. Donos de vans informavam que transportavam passageiros em viagens que sequer aconteciam para receber subsídio do Estado.
Os policiais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em empresas e residências na Baixada Fluminense. Uma das casas precisou ter a porta arrombada. Altemar Pinto, apontado como chefe da quadrilha, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Com ele, a polícia também apreendeu pendrives, cheques, documentos e munição para fuzil. A ação mira permissionários de vans que simulavam viagens fantasmas para receber subsídios do Estado, um esquema milionário de fraudes no bilhete único intermunicipal. Segundo as investigações, a quadrilha fraudava o sistema de bilhetagem eletrônica, informando dezenas de viagens inexistentes entre o centro do Rio e a Baixada Fluminense. Em um dos casos, foram registradas 34 validações em apenas 1 hora, mas nenhum passageiro embarcou. Cada validação gerava um crédito a ser reembolsado pelo Estado, o que provocou um prejuízo estimado em 900 milhões de reais por ano. Além disso, há indícios de que veículos roubados ou com peças furtadas eram usados na fraude. Os investigados vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa. Se condenados, podem pegar mais de 30 anos de prisão. Hoje, as buscas visavam a apreensão de mídias, telefones, laptops, documentos e materiais que pudessem indicar a participação dos envolvidos na fraude. As investigações vão prosseguir para que a gente possa colher mais elementos e possivelmente mais autores que estejam cometendo esse crime. Em 2024, golpes e fraudes em hospedagem e alimentação causaram prejuízo de 100 bilhões de reais. O levantamento foi realizado pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Em agosto do ano passado, a Stephanie resolveu se hospedar em uma rede internacional de hostel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela fez contato por uma rede social. E aí apareceu o Instagram, o primeiro que apareceu, com mais de 50 mil seguidores e vários destaques. E um desses destaques, que foi o que mais me pegou e me fez cair no golpe, principalmente, o destaque ali com feedbacks e pessoas que já tinham ficado no hostel. Então, eram reposts de outras pessoas que tinham ficado no hostel. Mas se tratava de um golpe. Stephanie tomou um prejuízo de R$1.000. Ela fez um boletim de ocorrência, mas não conseguiu reaver o valor. O João passou pela mesma situação no mesmo hostel. A viagem tão esperada ao Rock in Rio com amigos foi frustrada pelo golpe da falsa hospedagem. O prejuízo, R$1.400. A gente tentou manter contato com eles pelo WhatsApp, né, para acertar a questão de chegada, quem chegaria primeiro do grupo, para dar início no check-in. E eles não deram mais retorno e poucos minutos depois eles começaram a apagar as mensagens. Aí foi onde a gente caiu na real e já identificamos que seria um golpe. O mais surpreendente é que mesmo quase um ano após os relatos da Stephanie e do João, a rede social falsa continua ativa e com quase 70 mil seguidores. Nós tentamos contato no telefone disponível no falso site, mas ninguém nos atendeu. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Um levantamento inédito feito pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo constatou que só no ano passado golpes causaram prejuízos de 100 bilhões de reais nos setores de hospedagem e alimentação, o que inclui a falsa hospedagem, golpes tecnológicos, além de produtos falsificados e sonegados. A projeção para este ano é de mais prejuízos que podem chegar a 240 milhões de reais apenas no estado de São Paulo. As fraudes causam um efeito dominó em todo o setor, que teme a redução de 5.000 a 7.500 empregos só em 2025. Medidas preventivas são essenciais para reduzir os danos. A orientação é desconfie sempre, sempre cheque duplamente. Imagine que sempre aquele anúncio pode se tratar de um golpe. Então, não perca tempo. Você não vai estar perdendo tempo em verificar o Reclame Aqui ou outros sites de pesquisa para a idoneidade desses canais. E 12 pessoas foram presas hoje em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro na segunda fase de uma operação que investiga golpes em leilões virtuais de automóveis. Em apenas um ano, a quadrilha movimentou cerca de 18 milhões de reais.
A investigação é da Polícia Civil de Minas Gerais, que identificou 250 vítimas desses golpes em 8 estados. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao grupo em 12 cidades. A maioria dos detidos estava no ABC Paulista e no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os criminosos criavam sites de leilões online falsos que simulavam portais legítimos. As vítimas enganadas depositavam o dinheiro em contas bancárias de laranjas envolvidos com o esquema. A gente acabou identificando na investigação que existem muitos laranjas cientes, que são aqueles que são convidados para entrar na organização criminosa, vão receber os valores dos golpes e também vão ficar com parcela, desses valores. Algumas vítimas chegaram a repassar mais de R$200 mil aos bandidos. O grupo movimentou 18 milhões de reais só no ano passado. Nós agora estamos aqui numa garagem de veículos e serão apreendidos todos esses veículos que são produtos de crime. Estão sendo investigados crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato na modalidade fraude eletrônica. 32 carros e cerca de R$60 mil foram apreendidos. Outros 506 veículos foram bloqueados pela Justiça, além de 86 imóveis e mais de 1.000 contas bancárias. Vamos falar de previsão do tempo. Igor Silveira já está aqui sempre chiquérrimo com esse terno cinza. Aliás, você e o Augusto estão ornando, estão combinando hoje. Mas nos conte sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já começa a esfriar ou ainda não, Igor? Vamos lá, trago boas notícias para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, a partir de amanhã, a frente fria já começa a dar as caras. Porque apesar da previsão de chuva, o que chama a atenção é a queda nas temperaturas. Isso no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Olha, em Bagé, um município do Rio Grande do Sul, a temperatura mínima amanhã começa na casa dos 5 graus e a máxima não deve passar dos 12. A sensação térmica pode ser ainda menor. Em São Paulo, o sol ainda aparece amanhã entre as nuvens, tem bastante estabilidade, pode chover em algumas regiões, mas os termômetros ainda podem alcançar os 28 graus. A partir de quinta, a máxima não passa dos 19 graus. Agora, na sexta, o dia começa com mínimas de 7 graus e a máxima não passa dos 18, então separa o casaco. No sábado, máximas de 23 graus, mas não esquenta muito não. Amanhã no Rio de Janeiro, o dia fica quente, abafado, por lá não tem previsão de chuva, termômetros alcançando 32 graus de máxima. Belo Horizonte e Vitória no Espírito Santo, 26 graus nesta quarta-feira. Agora, no litoral nordestino, tem bastante estabilidade e previsão de chuva em pontos isolados. No interior, o dia segue firme, quente e não deve chover. Agora, na região norte, tem estabilidade toda essa área mais escura aqui do mapa e o mesmo vale para partes do centro-oeste, como a gente observa. As temperaturas, elas devem alcançar 33 graus amanhã em Manaus. No centro do país, 28 graus em Cuiabá e no sul, 21 graus de máxima por causa dessa estabilidade e a chegada aí desta frente fria. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Minas Gerais confirmou o primeiro caso de gripe aviária detectado em um sítio na região metropolitana de Belo Horizonte. Então vamos para lá, vamos para BH conversar com o repórter Pedro Oliveira, que tem as informações. Boa noite, Pedro. Boa noite para você, Amanda, Augusto. Pois é, esse primeiro caso de gripe aviária registrado aqui no estado levou o governo de Minas a decretar emergência sanitária. O foco foi identificado em um sítio na cidade de Mateus Leme, aqui na Grande Belo Horizonte. 2 gansos e um cisne negro testaram positivo para essa doença e acabaram morrendo. O decreto vale por 6 meses e permite que o governo reforce a vigilância nas propriedades rurais, nas feiras e também controle melhor o trânsito desses animais silvestres, a fim de evitar que o vírus se espalhe. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul apareceu um novo caso suspeito, dessa vez em um João de Barro, na cidade de Montenegro, a mesma região onde o Brasil teve o primeiro caso confirmado, em uma granja comercial com milhares de aves. De acordo com o painel oficial do governo federal, hoje o Brasil tem 2 casos confirmados de gripe aviária, um em Montenegro e outro no zoológico de Sapucaia do Sul, as 2 cidades do Rio Grande do Sul. Fora isso, vários outros casos suspeitos são investigados em diferentes
diferentes estados do país. Hoje, durante audiência pública no Senado Federal, o ministro da Agricultura, o Fávaro, tranquilizou e disse que os casos em animais silvestres, como esse aqui em Minas, são bem comuns. O ministro disse ainda ter a certeza de que daqui 23 dias úteis, que é o prazo de final do ciclo desse vírus, o Brasil vai se declarar livre da gripe aviária. Vamos ouvir. Eu posso assegurar com muita tranquilidade, o foco de Montenegro está contido. Por quê? Pela rapidez na propagação e pela agressividade, pela letalidade do vírus. Certamente, se tivesse escapado deste foco para outras regiões do país, com 4 ou 5 dias nós teremos novos casos de mortalidade. Nós tivemos agora, acho que teve além do zoológico lá no Rio Grande do Sul, tivemos a confirmação hoje de um caso em ave silvestre em Minas Gerais. Natural. Nós já tivemos, nesses 2 anos, 169 casos em animais silvestres. Pois é, e é importante ressaltar para quem tem casa que essa gripe não pega pelo consumo de frango ou de ovos. Esse vírus, ele só passa para a gente se a pessoa tiver um contato muito próximo, direto com aves doentes e sem qualquer tipo de proteção. É uma situação que atinge mais quem trabalha muito próximo a esses animais. Ainda vale destacar que o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. De Belo Horizonte, Pedro Oliveira. Obrigado, Pedro. Com o aumento de casos de violência contra a mulher, as forças de segurança investem cada vez mais na prevenção e numa rede de apoio. Em Belo Horizonte, a Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem parte do programa de proteção às vítimas chamado Guardiã Maria da Penha. A Guarda Municipal realiza patrulhamentos e ações educativas há mais de 2 anos. O Grupo Especializado de Proteção à Mulher possui 3 viaturas e 24 agentes. Nós fazemos um contato via telefone com essa vítima para prestar um atendimento de forma adequada, ter certeza de que todos os procedimentos foram feitos da forma adequada e oferecemos para ela também um acompanhamento. Até março deste ano, foram realizadas quase 5.000 ações de patrulhamento preventivo na capital mineira. As equipes da Guarda registraram mais de 400 ocorrências de desrespeito à Lei Maria da Penha, lesão corporal, violência psicológica e sexual contra mulheres. A partir dessas buscas ativas, dessas abordagens que nós fazemos nesses locais, a nossa expectativa é que ela consiga se enxergar dentro desse ciclo e que nós possamos ser essa porta de entrada, esse braço que vai tirar ela dessa situação de violência. A Polícia Militar de Minas Gerais também conta com uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Nesta sala, são produzidos relatórios e boletins de ocorrência. Já este outro espaço é reservado especialmente para o acolhimento de vítimas. De forma que ela se sinta mais confortável para falar da situação e também com privacidade, né? Nos casos mais graves de violência, as equipes especializadas da PM vão até a casa das vítimas. O protocolo de atendimento prevê pelo menos 9 visitas. A mulher é ouvida e recebe orientações. É demonstrada toda a rede de enfrentamento à violência que está disponível para essa mulher. Dependendo do caso, é oferecido abrigo para que ela saia do lar, se a situação estiver muito grave. Esta visita foi a última depois de 6 meses de acompanhamento. A mulher foi ameaçada pelo ex-marido. E os militares entram em contato também com o agressor. A lei é apresentada para ele também e é feito esse trabalho de conscientização com o homem para que ele deixe de violentar a mulher no lar. Em Minas Gerais, a Central de Atendimento à Mulher registrou aumento de 14% nas denúncias pelo número 180 de 2023 para 2024. Verônica tinha uma medida protetiva e, mesmo assim, foi vítima de uma tentativa de feminicídio há 3 anos. Ela estava na rua com os 2 filhos pequenos quando foi surpreendida e atacada pelo ex-noivo com 17 facadas. Me seguia na rua, seguia os lugares que eu frequentava, descumpria a medida protetiva. Os golpes deixaram cicatrizes nos braços e nas costas. O agressor, Bruno da Costa Val Fonseca, está preso e aguarda o julgamento em uma penitenciária da Grande BH. Depois do crime, Verônica foi acompanhada pela patrulha especializada da Polícia Militar. Era um trauma que no início eu não conseguia andar na rua.
Hoje não. Se algum dia ele estiver na rua, eu nunca mais vou deixar de ter medida protetiva com ele. Vou renovar de 6 em 6 meses e vou ter algo que me proteja. Olha, no Rio de Janeiro, após protestos e reclamações, a prefeitura recuou em algumas regras que entrariam em vigor nas praias da cidade no próximo dia 1º de junho. As mudanças não agradaram os donos de barracas, de quiosques e vendedores ambulantes. Após a polêmica, o prefeito Eduardo Paes decidiu flexibilizar algumas regras. O uso de nomes nas barracas permanece liberado, mas agora dentro de um padrão visual estabelecido pela prefeitura. A venda de bebidas em garrafa de vidro nos quiosques também está permitida, assim como a música ao vivo. Mas os donos dos quiosques vão precisar ficar atentos ao horário e volume estabelecidos. Quem descumprir será multado e poderá ter o alvará cassado. As medidas foram anunciadas hoje em uma reunião entre o prefeito, vereadores, representantes dos barraqueiros e da concessionária que administra os quiosques. As novas regras entrariam em vigor no próximo domingo. Agora a prefeitura terá que publicar um novo decreto até essa sexta-feira. Mas a flexibilização das medidas na Orla Carioca não contempla os vendedores ambulantes. Ontem, eles protestaram em Copacabana. O decreto proíbe o palito de madeira usado no camarão, no churrasquinho e no queijo coalho. Os fogareiros e botijões de gás, como os que são usados para cozinhar o milho, também permanecem vetados. Eu acredito que a prefeitura poderia ordenar melhor, mas não proibir, mas ordenar. A pessoa está fazendo é pelo certo. Ela está vendendo, ela não está roubando, ela não está pedindo. Ela está ali querendo mudar de vida, entendeu? Estarei e continuarei atento, cumprindo com a minha obrigação de prefeito, para que aquilo seja um espaço democrático, que quem quiser sentar tem o direito de se sentar sem ter que pagar. Quem quiser levar seus filhos à praia possa andar pela areia sem risco de meter um pé num caco de vidro. Quem quiser se divertir ouvindo uma música que não incomoda o vizinho da frente e que não seja um ataque, né, para deixar todo mundo entendendo que está na cidade, o que nós queremos é uma cidade que a praia seja espaço democrático e público. Uma pesquisa divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, revela que 77% das empresas paulistas enfrentam muitas dificuldades para encontrar candidatos às vagas. O mercado aquecido e a falta de qualificação são os principais entraves para as contratações. Em Mauá, no ABC Paulista, essa empresa especializada em embalagens de papelão tem atualmente 128 funcionários. Ainda assim, não é o suficiente para suprir a demanda. Hoje em dia estamos encontrando bastante dificuldade, principalmente na mão de obra qualificada, que é uma mão de obra do setor mesmo, e também uma mão de obra mais com formação. A informalidade e o trabalho PJ vem dificultando muito a contratação de funcionários efetivos hoje no mercado. A dificuldade enfrentada pela empresa é também a realidade de muitas outras espalhadas pelo estado de São Paulo. Uma pesquisa feita pela Fiesp revela que 77% das indústrias paulistanas que buscaram novos funcionários entre o início de 2024 e março deste ano tiveram alguma dificuldade durante o processo de contratação. A economia está aquecida, tá certo? A gente saiu de uma média de um crescimento de 1% para cerca de 3% ao ano. Isso fez com que o desemprego ficasse muito baixo. É um nível praticamente o que os economistas costumam chamar de pleno emprego, onde as pessoas que procuram emprego geralmente acham um emprego. Então isso faz, obviamente, junto com questões geracionais, culturais, novas tecnologias, que o ambiente para as empresas acharem mão de obra fique mais difícil. Há uma questão também de qualificação, que é um impeditivo. A maior escassez de mão de obra qualificada está entre os jovens de 21 a 30 anos, que chega a 61%. Em seguida está a faixa etária de 31 a 40 anos, com 23,8%. O que essa escassez pode afetar na indústria? A produção. Quando a gente olha exatamente onde que está o recorte da dificuldade de achar mão de obra, está no processo fabril, está na produção. Então, quando você não consegue achar esse profissional qualificado, você perde produtividade, você perde competitividade, você perde inserção em novos mercados.
Levantamento realizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades mostra que mais de 40% das jovens negras trabalham sem carteira assinada e sem direitos previdenciários no Brasil. Quando tinha 16 anos, Esther precisou largar os estudos. Agora, aos 24 anos, ela só consegue encontrar vagas de trabalhos informais. Mas registrado assim eu nunca trabalhei, né? Porque eu não tive oportunidade, né? E também ninguém quer pegar alguém sem estudo, né? Para poder estar trabalhando, né? A pesquisa feita pelo Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades mostrou que, assim como Esther, quase 41% das jovens negras brasileiras trabalham em empregos informais e sem direitos previdenciários. Entre as mulheres brancas jovens, esse número não chega a 33%. Esse número, ele mostra que as jovens negras enfrentam barreiras estruturais que não só persistem, mas se intensificam, elas se ampliam ao longo das suas vidas, comprometendo sua autonomia econômica e ampliando as desigualdades raciais de gênero. Quando falamos de gênero, a renda mensal média das jovens negras corresponde a pouco mais de 46% do rendimento mensal médio de um homem jovem branco. Não dá para viver com conforto. A gente vai vivendo, empurrando pela barriga, né? Mas vai vivendo o que dá, né? Vivendo com pouco, né? Digamos assim. Não dá para viver bem. Nossa, tem isso, tem aquilo. Não dá. A gente tem que desfazer de uma coisa para ter outra. E para mudar esse cenário, o mercado de trabalho precisa colaborar. A gente precisa pensar que a política pública, primeiro, as organizações da sociedade civil e as empresas privadas precisam reconhecer o lugar dessa jovem negra enquanto jovem talentosa, jovem que possam ocupar lugares de poder. A gente precisa de empresas que estejam realmente dispostas a incluir essas jovens dentro das suas instituições de forma que em lugares similares à juventude branca. No Recife, uma mulher foi impedida de entrar no vestiário feminino de uma academia depois que uma aluna achou que ela fosse uma pessoa trans. Sim, não tem banheiro lá embaixo pra ela. Não tem banheiro lá embaixo pra ela. Não tem banheiro. Tem um banheiro lá embaixo pra quem? Pra você, tem lá embaixo. A personal trainer e fisiculturista Kelly, de 45 anos, foi impedida de entrar no banheiro feminino de uma academia, na zona sul do Recife, depois que uma aluna achou que ela era uma mulher trans. Vou processar você sim, porque você e ele vai provar. Um homem que estava acompanhado da mulher que se incomodou com a presença da Kelly no vestiário feminino continua com o discurso de que ela deveria utilizar outro espaço. Eu sou o quê? É inclusa. Eu sou o quê? É inclusiva, tá lá embaixo. Você tá escutando? Tá inclusiva, lá embaixo. A fisiculturista afirmou que foi vítima de discriminação. Tu tem certeza do que tá falando é grave? Eu falei para ela. Você vai provar. E ela fixou o olho em mim e eu via ira no olhar dela, sabe? Ira. Ela queria me tirar dali, ela queria me exterminar dali. E é assim que a gente se sente, exterminado. Através de nota, a academia disse que repudia qualquer tipo de violência e abriu um procedimento interno para apurar o que aconteceu. A profissional Kelly registrou um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, vias de fato e ameaça. A Polícia Civil investiga o caso. Só eu sei o que eu passei e por mais que eu te explique aqui, ninguém vai entender. Mas quando eu vou para o meu quarto, a minha cabeça ela não para. Com palavras ofensivas. Sabe o que é você chegar num lugar, as pessoas te olhar com um olhar de nojo, como se você não fosse nada? Tu tá entendendo? Não. Vocês nunca vão entender, porque você nunca passou. Você tá vendo a minha dor, mas não tá sentindo, porque sentir é difícil. O homem e a mulher envolvidos na confusão não foram localizados pela nossa reportagem. O ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal confirmou que recebeu ordens do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, para fazer blitz em rodovias do Nordeste nas eleições de 2022. A declaração foi dada num depoimento ao STF na ação penal sobre a trama golpista. É o Igor Damasceno, de Brasília, quem nos traz as informações. Oi, Igor, boa noite.
Olá, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O ex-diretor de operações da PRF, Jairlon Henrique Moura, disse em depoimento que a ideia era fiscalizar veículos saídos das regiões Sudeste e Centro-Oeste e inspecionar ônibus irregulares nas rodovias. Outro objetivo era combater crimes eleitorais, como, por exemplo, esquema de compra de votos. Ele negou que tenha recebido ordens de dificultar o acesso de eleitores do presidente Lula às urnas eletrônicas, como aponta a acusação. Anderson Torres também é investigado por supostamente divulgar fake news sobre o processo eleitoral brasileiro. Em 2022, ele foi convidado pelo então presidente Jair Bolsonaro a participar de uma transmissão ao vivo nas redes sociais para descredibilizar as urnas eletrônicas. Em depoimento, o ex-secretário adjunto de operações do Ministério da Justiça, Braulio do Carmo Vieira, disse que Anderson Torres ficou desconfortável com esse convite porque não tinha conhecimento técnico do tema. Amanhã, outras testemunhas de defesa do ex-ministro vão ser ouvidas pela primeira turma do STF. Até o momento, 38 pessoas já prestaram esclarecimentos, outras 10 desistiram. Segundo o STF, outras 32 pessoas devem prestar depoimento até a próxima segunda-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O presidente Lula passou o dia em repouso no Palácio da Alvorada. Ele se recupera de um quadro de labirintite. Lula recebeu a médica da Presidência da República, Ana Helena Coelho. Segundo ela, o presidente está bem, mas tem recebido medicação, uma vez que os sintomas de labirintite demoram entre 24 e 48 horas para passar. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi vítima de machismo e desrespeito em uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela foi convidada para falar de licenciamento ambiental, mas parlamentares bateram boca com a ministra e mandaram que ela ficasse no lugar dela. A maioria dos senadores governistas silenciou durante o ataque e não defendeu a ministra. O debate já estava acalorado por causa de uma discussão entre Marina Silva e o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. O parlamentar presidia a sessão e, segundo Marina, ele cortou o microfone para impedi-la de reclamar da condução do debate. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não presidente! Não venha. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, acusou Marina de travar projetos de lei que poderiam garantir mais infraestrutura para o norte do país. E, mais uma vez, houve um bate-boca. Pela intransigência, pela falta de vontade de dialogar, pela falta de vontade de negociar, de conversar, de agilizar. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Os senadores foram acusados de machismo por Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e por Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Os ânimos continuaram exaltados. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que respeitava Marina como mulher, não como ministra. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher disse... merece respeito, a ministra não, por isso que eu quero separar. Marina Silva também lembrou de um evento no Amazonas, quando o senador disse: imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. A ministra exigiu que ele pedisse desculpas. Com a recusa, ela deixou a audiência. Por que o senhor não me respeita como ministro? Não o senhor que disse que aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, presidente, eu vou pedir ao plenário. O senhor se denunciou. A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Marina Silva compareceu na Comissão de Infraestrutura do Senado na condição de convidada. O debate deveria ser sobre o projeto de lei que dispensa estudos
estudos técnicos para obras próximas de áreas de preservação. A ministra é contra a proposta. Com a saída repentina da comissão, ela deve ser chamada outra vez, mas como convocada, ou seja, será obrigada a ficar até o fim do debate. Eles pensam que estão agredindo uma pessoa, estão agredindo um povo, o futuro de um povo, os direitos de um povo e até mesmo os interesses econômicos e estratégicos de um povo com esse tipo de atitude. O presidente Lula telefonou para a ministra para se solidarizar e disse que ela tomou a decisão certa ao se retirar da sessão. Mulheres do governo federal também defenderam Marina. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o comportamento dos senadores Marcos Rogério e Plínio Valério foi inadmissível. E a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, prestou solidariedade a Marina Silva. A Polícia Federal investiga um funcionário da Caixa Econômica Federal suspeito de desviar mais de 11 milhões de reais de contas de clientes por meio de Pix. De acordo com a polícia, o funcionário teria transferido os valores sem conhecimento das vítimas. Parte do dinheiro teria sido enviada para contas de terceiros e sites de apostas. A fraude foi identificada pela própria Caixa Econômica. Se os crimes forem comprovados, o suspeito pode responder por furto mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e peculato, que é quando o servidor público se aproveita do cargo para proveito próprio. O ministro Volney Queiroz mudou a estrutura do Conselho Nacional da Previdência Social. Ele participou da primeira reunião do grupo desde que assumiu o cargo. O repórter Rafael Felite acompanhou e tem as informações. Oi, Rafael, boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você, Augusto e a todos que nos assistem. Entre as trocas dos nomes do governo, foram 3 nomes trocados e entre os nomes que entraram está Gilberto Valer Júnior, que é presidente do INSS, que passou a fazer parte oficialmente do Conselho da Previdência. Além disso, o nome de 9 nomes de entidades associativas foram afastados, enquanto a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam as fraudes do INSS. Como esses nomes podem ser de associações que estão envolvidas, esses nomes estão temporariamente afastados. Além disso, a partir de agora, segundo o ministro Volney Queiroz, todas as reuniões do Conselho serão filmadas para aumentar a transparência. No encontro de hoje, o assunto principal, não podia ser diferente, foram as fraudes do INSS e tanto o ministro Volney quanto o presidente do Instituto, Gilberto Valer, reforçaram que além dos atendimentos via Meu INSS, via o número 135 ou pelas agências dos Correios presencialmente, a partir do próximo dia 30, eles afirmaram que o governo vai fazer uma busca ativa mais para frente, na reta final desse processo de ressarcimento, para pessoas que moram em áreas isoladas e que não conseguiram esse atendimento online ou por telefone. Sobre o pagamento às vítimas, as vítimas das fraudes, o Ministério Público Federal propôs ao governo devolver o dinheiro a todas as vítimas dessas fraudes do INSS. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que o processo está em andamento e que a pasta, o Ministério da Previdência, vai seguir o que a Advocacia Geral da União orientar o governo. Durante a reunião, Volney Queiroz também afirmou que o trabalho do Conselho Nacional de Previdência Social é muito importante para recuperar a credibilidade da Previdência brasileira. Sobre esses assuntos, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Volney Queiroz afirmou que o governo ainda não definiu a possibilidade de usar dinheiro público para ressarcir os aposentados. O ministro disse ainda que, apesar do escândalo dos descontos ilegais, é necessário separar as entidades sérias e justificou a retirada de algumas associações do Conselho. Para que o Conselho tenha legitimidade para propor políticas públicas de previdência social sem estar com qualquer questionamento do ponto de vista da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter o Conselho, que é um órgão, uma instância máxima da Previdência Social brasileira, com liberdade e com autonomia para decidir as políticas públicas de previdência. Eu acho que é salutar, nesse momento, afastar as entidades que estão sendo investigadas. O presidente do INSS, Gilberto Valer, que assumiu oficialmente uma cadeira no Conselho,
falou sobre a parceria com os Correios e negou que tenha havido demora em oferecer atendimento presencial às possíveis vítimas das fraudes do INSS. Se a gente logo de início abrisse que ele poderia ser atendido pelas agências, pela agência do Correio ou pela agência da Caixa, como foi aventado, provavelmente no primeiro dia teríamos uma fila enorme para uma atividade que não precisaria do deslocamento presencial. Então a gente preferiu fazer em ciclos, em parte. Quem poderia usar o meu INSS e o canal 135 faria nas primeiras semanas como foi feito. E por que a gente escolheu os Correios para fazer essa parceria? Primeiro que o Correio já tem uma parceria com o INSS em alguns produtos. Uma outra característica dos Correios é que eles estão em 4.478 cidades. Se o INSS fizer seu atendimento presencial, seríamos 1.570 agências, com pouco mais de 750 cidades. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação, ficou em 0,36% em maio, 0,07 ponto percentual, menor que a taxa registrada em abril. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta. Destaque para a energia elétrica residencial. Nos últimos 12 meses, o IPCA registra aumento de 5,40%. Os dados são do IBGE. A Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Uma ótima noite para você. Valeu, pessoal. Nos vemos amanhã. Até lá. Boa noite.